Muito bem, então nesse segundo vídeo nós vamos trabalhar com a tabela criada no vídeo anterior, com poucos dados, e vamos fazer algumas manipulações ali para explorar um pouquinho, ainda continua sendo um curso básico, tá? Mas explorar um pouco mais a parte de seleção e de manipulação. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui embaixo um bloco, vou colocar aqui um separador, aqui bem grandãozão. Tá? E esse separador, eu vou dizer o seguinte, aqui a gente vai fazer select com mais profundo, vamos dizer assim. Com mais recursos. Select com mais recursos. Que a gente usou pouca coisa lá. Select com mais recursos. Muito bem. Colocar ele mais para cá. Bom, então vamos ver aqui. Colocar código. Aí. Eu posso diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu fazer o seguinte, fazer aqui. Tem muito lá. Bom, aí primeiro vamos aproveitar, né, aquela estrutura de select para não ter que repetir. Ó, vou pegar aqui todo esse bloco. Então essa parte de cima ficou como primeira aula, né? Eu vou partir daqui. Então a gente está fazendo o select de todo mundo, né? Então a primeira coisa que a gente vai mudar. O asterisco, ele indica que eu quero todas as colunas. Eu vou especificar. Eu quero a coluna nome e a coluna e-mail. Bom, com isso, o retorno são só essas duas colunas aqui. E aí sem novidades. Vamos supor que eu não queira, aqui onde tem curso, ó, então eu vou colocar o curso também, eu não queira... eu quero que o curso aqui tenha outra identificação, né? Eu posso usar esse recurso aqui, ó, que é o S, né? Ou apenas, por exemplo, tipo. Aqui talvez não dê muito retorno, porque eu não estou vendo o cabeçalho dos campos, né? Mas isso aqui indica o seguinte, quando eu transformar isso aqui num data frame, se isso aqui virar um data frame do Pandas lá, o nome da coluna não vai ser curso, ele vai voltar ao nome da coluna como tipo. Então isso aqui substitui. Isso aqui serve para o quê? Se você tem um campo que o nome é malucão, XPTO12, fala, que diacho é isso? Você pode usar um rótulo melhor. Aqui não vai fazer muito sentido. Então, selecionei todo mundo aqui e aqui ele está devolvendo, né, a tabela geral. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a cláusula where para trazer, por exemplo, somente quem é de Java. Então eu tenho que especificar qual é o campo e aqui o tipo que eu quero buscar. Então nesse momento ele retorna esses campos aqui de inscrições, somente quem tiver no campo curso Java, que no caso aqui a Ivan, a Denise e a Joana. Vamos ver? Olha lá. Então, o where fez isso. Agora eu quero Java e vamos fazer uma leitura geral aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou habilitar e desabilitar um query, vou deixar esse query geral aqui para a gente poder enxergar, que é mais prático. Pronto. Tá. E aí eu vou habilitando e desabilitando. Ó. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 1 e 2. E aí eu troco só aqui que é mais fácil. Então, vou rodar a query 1. Ó. Então eu quero só quem, por exemplo, tem mais Java e tem menos de 40 anos. Ó, o preconceito aqui. Ó. Então a Joana, a Denise, nem eu, só a Joana, tá? Que tem menos de 40 anos. Ó. Então vamos fazer esse daqui. Então eu vou trocar para 2. E aqui, ao invés de somente Java, eu uso o operador relacionais, operadores AND OR. Vou usar o AND. E aí eu vou dizer o seguinte, que eu quero que no campo idade, ou a idade seja menor ou igual a 40 anos. Então de 40 para baixo dá para fazer. Tá? Ou inverter, maior ou igual. Tá? Meu projeto é para beneficiar 40 a mais e tal. Então vou deixar assim, para ficar bonitinho. 40 a mais. Aí, desculpa, Joana, a Joana não vai participar. Quando eu fizer isso, eu troquei aqui para 2. Olha lá. Tá? Então, o AND ele é o conector. E aí eu estou dizendo o seguinte, se eu usar o OR, olha o que vai acontecer. Ó.
Vem, inclusive, o Silvio. Por que que veio o Silvio que não tem nada a ver com Java? Porque ele entra na idade maior que 40. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Ó o Silvio, ó. 67. Tá? E você vê que o Carlos não entrou, porque o Carlos nem é Java, nem é... Ou seja, a exclusão do Carlos aconteceu porque ele nem tem no curso no Java e nem tem mais 40 anos. Tá? Então, aqui, quando eu uso o OR, estou dizendo o seguinte, olha, ou Java ou maior que 40. Aí o espectro é maior, né? O AND não. Tem que ser Java e idade maior. Aí só vem quem eu quero. Então, esse é um select bacana. Tá? Bom, então é select com where e end. Tá? De novo, a gente não vai tão profundo, né? A ideia é te deixar confortável para usar os operadores mais comuns e tal. Legal. Você vai buscar profundidade à medida que você vai avançando aqui. Eu vou dar um outro recurso que eu acho bem bonitinho, que é o seguinte, vou limpar aqui, e vou gerar um código... Opa, não quero que gere nada. Eu vou gerar um código aqui, ó, para não atrapalhar esse aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trazer todo mundo, vou deixar aqui, né? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de usar o execute comum, execute simples, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar aqui, ó, cursor. Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o execute query, né, aqui, só que eu vou trazer uma variável a mais de apoio chamada dados e vou usar esses caras aqui, ó, o fetch. Então eu tenho o fetch one, eu tenho o fetch all e eu tenho o fetch many, tá? Eu tenho várias opções aqui. O fetch one é assim, o que é o fetch? O fetch é ir buscar, né? Então assim, quando eu coloco um fetch all, eu quero que ele leve para essa variável tudo que ele leu aqui. O cursor ele foi lá e capturou, né, os dados. O fetch all jogou aqui dentro. Inclusive aqui eu vou mudar, ó. Eu quero fazer um for em dados agora, tá? Não é no cursor. Se eu fizer um for no cursor, ele vai ler todo mundo como já fazia. Então, o que o fetch all está fazendo? Vamos olhar aqui. O fetch all está indo lá. E por que eu estou usando esse cara? Porque quando eu capturo um conjunto grande de dados, vamos supor que eu fiz uma seleção e eu não quero trazer todo mundo. É muita gente para eu trazer de uma vez só. Então eu posso trazer isso parcialmente. O fetch me ajuda. O fetch all vai trazer todo mundo. Não mudou nada. O fetch one, olha que legal. Fetch one, então vou deixar aqui, ó. Fetch, vou colocar fetch all traz todo mundo, tá? O fetch one, olha o que ele vai fazer, ó. Tum. Opa, fetch, né? Fetch one. Paguei mais do que devia, cara. Opa, escrevi errado de novo. Fetch tch. Apanha. Ó, o fetch one trouxe um só. Então, olha o que ele fez, ó. Inclusive, quando eu dou um for lim, ele só me retornou um, né? Aí, olha que engraçado. Quando eu repito aqui, ó. Eu dou um fetch one de novo, né? O fetch one trouxe aqui. Eu vou repetir, ó. Ele lê o segundo. Cada vez que eu dou um fetch one, ele guarda na memória aquilo e me traz o próximo. Então, ele é útil para você trazer um retorno só. De repente, você tem registros duplicados, daí você quer trazer só o primeiro ou só o maior. A primeira ocorrência. O fetch one te ajuda nisso. O fetch all todo mundo e o fetch many, vou colocar aqui, many, ele é o seguinte, eu passo aqui o conjunto de tamanho que eu quero. Por exemplo, eu quero trazer os primeiros, os dois, né? Olha lá, eu quero trazer os primeiros 3, né? Ele faz aqui. É claro que eu posso combinar esse fetch many com order by, where aqui, tá? Mas assim, o fetch all traz todo mundo, o fetch one traz um por vez. Cada vez que você der um fetch one, ele traz um, tá? Um por vez. Então você deu o fetch one, traz o primeiro. Você deu o fetch one, o segundo, tá? De repente é legal para você fazer
leitura individual, lê, confirma, lê, confirma, lê, confirma, pode ser. E o fetch many, aí é o que você consegue fazer, trazer um bloco, né? um conjunto, um range. Só uma observação, quem já conhece SQL tem lá o limit, né? Que faz isso. Você coloca um limit lá, ele traz um conjunto, né? Select, você limit 5, ele traz os primeiros 5, né? É diferente, tá? Esse fetch aqui é o seguinte, se eu continuar dentro do many, o limit vai trazer os 5, né? Se eu continuar dentro do fetch many, ele me dá 3, me dá 3, me dá 3, me dá 3, tá? É o fetch one para vários, tá bom? Então aqui eu tenho o select simples, execute, e os fetches. Aí eu jogo isso numa variável e leio a variável, tá? Então aqui eu tenho algumas formas de fazer select nos meus dados, tá? No outro vídeo a gente vai fazer um select e aí eu vou ensinar um negócio bacana, mostrar um negócio bacana, que a gente vai gerar um relatório com totalizador aqui usando só select e print, tá bom? Até a próxima!